Paz do Senhor Jesus. Como é que está a sua vida? Como foi que você passou o dia hoje? Hoje eu e alguns amigos estávamos na casa do empregado do povo. Mas nesta noite Deus ele tem uma palavra para nós. Deus ele tem uma palavra para o nosso coração. Você crê, irmãos, que nesse tempo difícil, de tanta dificuldade, Deus ele tem uma palavra para nós? Deus ele sempre acalmou tempestade. Deus sempre fez as coisas que estavam fora do lugar voltar para o lugar. E nesta noite, início de noite, você tem a oportunidade de ouvir a voz de Deus. E eu creio, irmãos, que Deus ele ainda fala com o homem. E nesta noite, Deus ele quer falar comigo. Deus quer falar contigo. Deus quer falar com a gente. Vamos dar início a este culto. Mas eu vou só deixar uma saudação, um versículo. E creio que Deus ele tem alguma coisa a dizer a mim, a você, a nós. Você crê, irmãos? Compartilha para alguém aí, para que ele possa chegar ao alcance, que Deus ele possa falar com ele também. Juntamente para o mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra. Oh glória! Louvado é o nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, e o versículo de número 3. Entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Louvado é o nome de Jesus. Deus nesta noite quer que você afaste um pouco o seu barco da terra e feche os olhos, irmãos, para esta crise. Mas, irmão, como é que eu vou fechar? É tão importante as pessoas se prevenirem. Eu acredito também que é importante. Mas você está dando atenção a coisas erradas. O mesmo Deus que permitiu que isso acontecesse com o Brasil é o mesmo Deus que permite que ele vá embora. Você crê nessa palavra? Que o mesmo Deus que permitiu que o vírus, ele, do seu estado de hibernação, voltasse à sua atividade, Deus ele pode fazer ele adormecer novamente. Mas Jesus quer nesta noite que o seu barco esteja afastado. De onde, irmãos? Da terra. Tem muita gente preocupada com a terra, irmãos, mais do que o céu. Aqui as coisas da terra vão passar, tudo aqui é passageiro. A Bíblia diz que nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada levaremos. É importante você entender que a riqueza ela passa, que o ouro vai enferrujar e que as pedras preciosas vão perder o seu valor e a sua importância. Louvado é o nome de Jesus. E o que vai permanecer para a vida inteira é a palavra de Deus. A Bíblia
retrata a história de um médico, e o médico escreve o capítulo 5 mostrando, irmãos, a história de um homem chamado Simão. A Bíblia diz que ele era um empresário, o irmão Jonas. Jonas, Deus te abençoe, Jonas. Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus, irmão. A Bíblia diz que ele era um empresário da pesca. E imagine comigo, queridos telespectadores, você trabalhar um mês inteiro e quando for no final do mês, você for passar o cartão, não ter dinheiro para você receber, não ter dinheiro para você comprar os alimentos, as provisões, para suprir a sua casa. Porque o que foi que aconteceu, irmãos? Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro estava no governo de Herodes Antipas. Ele era empresário da pesca, ele também tinha que pagar um imposto devido ao governo herodiano para poder fazer o quê? Para poder, irmãos, ter legalização na pesca que ele estava fazendo. Todos os produtos da alfândega que passavam por aquele mar era monitorado pela tesouraria de Herodes. Pedro tinha família, irmãos. Pedro tinha pessoas para pagar o seu salário. Pedro tinha pessoas trabalhando para ele. Mas ele trabalhou naquele dia. Eu imagino você aí trabalhando o mês inteiro. E quando faz sacar o dinheiro no banco, não tem dinheiro. Aí você pensa, talvez o patrão tenha esquecido de depositar o meu dinheiro. Aleluia. Mas nesse dia a história não começa assim. O patrão de Pedro era Jesus. Quem pagava o salário de Pedro era Jesus. Louvado é o nome de Jesus, irmãos. Compartilha aí, Deus precisa falar com mais alguém nesta noite. Glória a Deus. Está Pedro trabalhando. Porque o salário daquele que trabalha é digno, irmão. Um homem que trabalha para receber o seu salário de forma honesta. Nem todo trabalho é honesto. Mas Pedro está trabalhando. E ele trabalha dizendo aos seus amigos, André, Tiago, João, juntam um barco, irmãos, e à noite vão pescar. E quando eles estão pescando, ele passa a noite todinha tentando pegar algum peixe, porque tinha um imposto para pagar de Herodes, porque tinha família para alimentar e tinha empregado para pagar o salário. Mas naquele dia, irmãos, imagina o coração de Pedro, de um pai de família. Imagina o coração deste homem. Louvado é o nome de Jesus. Quando volta com um barco vazio para a praia, não tem peixe, não pode pagar imposto e ainda não pode pagar o empregado e nem levar provisão para dentro da sua casa. Que situação apertada, que situação difícil. Talvez você esteja passando por isso hoje. Talvez você tenha pensado, e agora, como é que eu vou sobreviver? E agora como é que vai fazer, o que é que vai acontecer com a minha vida? Mas a Bíblia diz que Deus, Jesus estava na praia falando a sua palavra para as pessoas que estavam o seguindo. Aí ele vê Pedro, irmãos, com o barco vazio. E diz, Pedro, Simão, eu quero o teu barco. Irmão, tem um motivo, irmãos, para ter faltado ou está faltando alguma coisa na nossa vida. Talvez se o barco estivesse ocupado, Pedro não daria o barco a Jesus para poder subir em cima dele e poder continuar pregando a palavra. Mas nessa noite, a Bíblia diz que Jesus pediu a Pedro, Pedro, afasta um pouco o barco da praia. É quando a gente, irmãos, está muito apegado a coisas que a terra tem para dar a nós. É quando, irmãos, a gente está só
ligado com aquilo que pode proporcionar o bem físico. Quando a gente só está preocupado com dinheiro, com casa, com apartamento, com todas as coisas que a terra pode contribuir para a tua vida. É essencial se preocupar de alguma forma, é claro. Mas isso não é tudo. O mais importante, irmãos, é servir a Jesus como Ele pede. Diz: Pedro, eu quero o teu barco. Oh, glória! A Bíblia diz que ele sobe em cima do barco e pede a Pedro que afaste da praia um pouco. Ele assenta no barco, irmãos, na popa. Fala de controle. Quando Deus ele senta na popa, Ele mostra que está no controle dessa embarcação. Talvez a sua vida seja como esse barquinho. Voltou vazio para casa, não pode pagar empregado, não pode mais pagar o imposto, não pode mais pagar, irmãos, nem pegar dinheiro para levar para casa, comprar alguma coisa para alimentar a família. Mas Deus nesta noite é provisão na sua vida. É importante lembrar que a Bíblia diz que Pedro ele menciona, disse: Jesus, a gente passou a noite todinha pescando e a gente não apanhou nada. Mas, Senhor, sobre a tua palavra, nós vamos lançar a rede. Mas a Bíblia quer que você se afaste um pouco da praia. Afastar-se da praia, irmãos, é esquecer às vezes as coisas que estão acontecendo aqui nesta terra, para podermos adorar, para podermos cultuar a Deus. Porque Jesus procura um barquinho pronto para poder subir nele e dizer: vou pregar a minha palavra, vou usar a vida dele como uma pregação. Talvez ninguém tenha te dado uma oportunidade porque o teu barco voltou vazio. Ninguém queria, eu acredito que sua vida fosse um barco, ninguém ia querer viver sobre ela se ela tivesse vazia. Mas a Bíblia conta que Pedro disse: Senhor, a gente passou a noite todinha pescando, mas sobre a tua palavra vamos lançar a rede. A Bíblia diz que Jesus pede a ele, irmãos, para ir para as águas profundas. Talvez você esteja acostumado com a vida que você anda vivendo, mas nesta noite Deus ele incomoda você, fala a você: está na hora de viver coisas maiores. Está na hora de viver coisas melhores. Veja só, Jesus só fez uma coisa na praia. Praia, irmãos, é o começo dela. O que molha nossos calcanhares, o que molha nossos artérias. A Bíblia diz que Jesus pregou na praia. Pedro podia, irmãos, rasgar a rede e não continuar mais a pesca, porque naquele dia ele falhou. A Bíblia diz que ele não rasgou a rede. A Bíblia diz que ele deixou a rede inteira. Louvado é o nome de Jesus. A Bíblia diz que ele estava lavando a rede. E você que exerceu a pesca ou pescou algum dia, você sabe que quando você está lavando a rede, é para tirar delas os galhos, para tirar dela a sujeira, para fazer o quê? Para fazer uma nova pesca. É Jesus aí, nessa noite, te convidando para tentar outra vez. Para dizer: ei, acredite em você mesmo. Eu vou ajudar você. Eu vou te ajudar. Descansa. Foi Jesus que prometeu, meu irmão. É Jesus que está falando contigo. Não abandone a rede. Mas a Bíblia diz que tem que limpar a rede. Na rede não pode ter galho, a rede não pode ter, meu irmão, nada para atrapalhar a tua nova pesca. Nessa noite está na hora de perdoar. O perdão é uma coisa importante. Por que estou falando de perdão? Porque também já fui machucado muitas vezes por pessoas que eram amigos ou diziam ser amigos, estavam próximos demais. A Bíblia diz que nós não devemos retribuir de mesmo jeito. A Bíblia diz que aquele que nos ofende, a gente deve orar por ele. Perdoar, irmãos, não é... Quando você perdoa, você não está fazendo só bem a outra pessoa.
Você está fazendo bem a você mesmo. É rancor, irmãos. A rede às vezes se enche de galhos, de coisa que não serve, de sujeira, de algas. Você foi pescar de noite e trouxe a rede toda suja. Mas Jesus estava na praia pregando a palavra, irmãos. E Pedro ouvindo, se alimentando daquela palavra. É verdade, esse Jesus aí já fez tanta coisa na vida de tanta gente. Porque na minha seria diferente. Eu vou acreditar no que ele está falando. Eu vou pegar essa rede aqui e vou lavar ela, tirar dela a sujeira, os galhos, tudo aquilo que vai interferir na minha nova pesca. Eu não sei quando é que eu vou pescar de novo, mas eu vou continuar acreditando na pesca, porque assim eu vou pagar os meus empregados, porque assim eu vou poder pagar os meus impostos, porque com a rede inteira eu vou poder levar a comida para alimentar a minha família, porque com a rede inteira eu vou poder levar de novo mantimento para a minha casa e vou poder pagar os meus empregados. Louvado é o nome de Jesus. Glória a Deus. Descansa, meu irmão. Fique em paz. Fique em paz, meu irmão. Deus está pregando na praia, mas Ele pede que você afaste um pouco o barco. Tem muita gente que está apegado com a terra e esquecendo do céu. Muita gente materialista se preocupa com a terra, mas não se preocupa com o céu. Se preocupa com o carro, mas não se preocupa com o céu. Se preocupa com alguma coisa para fazer, mas não se preocupa com o céu. E a Bíblia pede para Pedro afastar um pouco o barco da praia. Irmão Jailson, meu amigo, glória a Deus, Deus lhe abençoe, profeta. Homem humilde, irmãos, pregador da palavra de Deus. É uma bênção de Jesus. Tem uma grande história para contar, meu irmão. Deus fez grandes coisas na vida desse homem. Em nome de Jesus, já essa vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a Bíblia diz que Pedro não rasga a rede, que Pedro não joga a rede fora. Ele não sabia quando ia fazer uma nova pesca. Ele acreditava que estava esperando talvez chegar a anoitecer para poder fazer uma nova pesca. Mas, irmãos, a Bíblia diz que ele estava ouvindo Jesus falar. Ele pensava que Jesus só ia usar o barco para pregar. Irmãos, quando eu sei que tem algum irmão passando por alguma dificuldade e eu tenho condição de ajudar, eu não vou só orar por ele não, irmão. Eu vou lá e vou ajudar também, irmão, da melhor forma que eu posso ajudar. Quando eu tenho condições para ajudar e só oro, irmão, isso é hipocrisia. Eu não posso ser hipócrita. Louvado é o nome de Jesus. A Bíblia diz que Pedro está lavando a rede, tirando a sujeira da pesca que durou a noite inteira e não pegou nada. Mas agora está afastando o barco da terra para poder, irmãos, aleluia, ouvir Jesus pregar a palavra. Irmão Will, meu amigo, Deus lhe abençoe. Eita, o empregado do povo está online, glória a Deus. Deus lhe abençoe a sua família, a sua vida, os seus filhos, meu irmão, sua renda, em nome de Jesus. Vai recebendo de Deus aí, irmão Will. Jesus está na praia, irmão, Will, pregando a palavra. Ô, pastor Elinaldo, Deus está na praia, irmão Elinaldo, pregando a palavra de Deus. E Pedro está lá, porque ele pediu o barco dele para pregar nele. Ô, glória! Deus precisa de um barco pronto. Oh, Jesus fiel, irmãos. A Bíblia diz que Pedro está lavando a rede enquanto Jesus prega, aleluia, porque a rede ia fazer com que o empresário da pesca pagasse a André o seu salário, pagasse a Tiago o seu salário, pagasse a João o seu salário e pagasse os impostos, irmão, determinado por Herodes Antipas, pela alfândega, que quando ele passasse por lá com peixe, ele tinha que pagar os impostos. Oh, glória! Crente tem que pagar a conta de água, crente tem que pagar a conta de energia, contas, irmão, porque é imposto do governo, nós temos que pagar, é contribuição nossa. Aleluia! Glória a Deus! Manda-lo, paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoe sua vida. Músico, compositor, meu Deus, esse menino faz um monte de coisa, é um conservatório em ação esse menino. Deus te abençoe, profeta. A Bíblia diz, irmãos, que o empresário da pesca tinha empregado para pagar.
tinha imposto para pagar, ele tinha, irmãos, a sua família para dar de comer. Mas Deus nesta noite ele diz que ele sentou, irmão, no barco, na popa do barco e começou a pregar. Ele sentou aonde? Ele sentou na popa, oh glória! Porque ele está dizendo, eu estou no controle, meu irmão. Essa conta de energia vai ser paga, essa conta de água vai ser paga, os empregados vão ser pagos, oh glória a Deus! Aleluia! E você não vai passar fome não, porque Deus é Deus de providência. Deus vai mandar, irmão. Eu não sei de onde vai vir não me pergunte, mas Deus é capaz de fazer. Oh glória! Eita glória! Só obedeça, irmão. Mas tem que limpar a rede não pode voltar para o mar suja. Talvez ele estava esperando chegar à noite, dizendo, a minha próxima pesca vai ser a noite de hoje. Oh glória! Mas Jesus estava no barco, terminou a mensagem e diz, Pedro, vamos para as águas profundas. Eita, que Jesus está convidando o crente aqui e não crente para sair da vida que anda vivendo e dizendo, ei, sai dessa vida aí, essa vida simples, essa vida que você anda vivendo aí, que pensa que está acomodado, que tem que morrer desse jeito. Tem coisas que você precisa fazer aqui ainda na terra, tem muita coisa para ser feita. Deus precisa de você, meu filho, Deus precisa de você, minha filha. Abra os olhos, acorde, desperte, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que Pedro, ouvindo a palavra, pega a rede e coloca no barco, vai com os seus empregados, Tiago, André e João. Oh, glória! Irmãos, ele acreditou na palavra de Jesus. Ele disse, ei Pedro, vem embora, vamos embora. Para onde, Jesus? Para as águas profundas. Mas é lá. Aí você pode até imaginar, porque a vida de fulano é tranquila, é porque tá na praia, irmão. Na praia não tem onda não, a praia tem abrigo, a praia, irmãos, tem muita coisa boa. A praia você tem segurança, na praia não, você é autossuficiente, ali você pode arrumar um abrigo se a chuva começar. Mas eu quero ver isso dentro das águas profundas. É Jesus dizendo, eu quero você nas águas profundas, meu filho. É porque lá eu mostro a você que sou eu, que cuido de você. Eu sou a segurança, eu sou o porto seguro, eu sou o abrigo nas águas profundas. Lá onde tem onda, irmão, onde as ondas vêm para destruir barco, onde as ondas vêm para encher o barco de água e até corre risco de vida. É muito fácil viver na praia. Na praia Jesus só fez pregar. O milagre aconteceu nas águas profundas, quando eles, Pedro, lance a rede. Mas Senhor, eu passei a noite toda pescando. Louvado é o nome de Jesus, irmãos. É toda vez, meu amado irmão, que você tenta fazer alguma coisa e não consegue fazer. Sabe por quê? É porque Jesus ainda não chegou no barco para sentar na polpa dele e dizer ao Senhor e à Senhora, porque ainda você não entregou para ele a direção, o controle. Pedro, quando tu fosse pescar, Pedro, na noite passada, você foi, Pedro, mas você foi sozinho, Pedro. Deus abençoe. Oh, glória a Deus. Irmão Lucas, irmão Danilo, Marinho, Deus abençoe sua vida, meu amado irmão. Quando Pedro foi na noite passada, ele foi Pedro, André, Tiago e João. Oh, glória a Deus. Mas agora Jesus está na praia dizendo, afasta um pouco o barco da praia. Irmão, pare de olhar muito para as coisas que acontecem aqui na terra, irmãos. Jesus quer que você olhe para Ele. Ele é dono da terra. Oh, glória a Deus. Vou convidar sim, meu amigo, pregador, irmão Lucas, meu irmão. Deus abençoe sua vida e sua família, seu casamento e sua esposa, meu irmão. Oh, glória a Deus. Deus, irmãos, tem um propósito para você ainda não ter o que você tem. Oh, glória. Louvado é o nome de Jesus. Está na hora, meu irmão, de tirar os entulhos desse barco que Deus te deu. Deixa o barco vazio para Jesus sentar nele e começar a pregar. Eu disse a Tiago hoje, Tiago, tem um motivo, Tiago, para não ter muita coisa lá ainda, onde você está morando. Deus tem um motivo para tudo.
Quando a viúva perdeu o marido lá, irmão, e estava com os 2 filhos como objeto de penhora para pagar um pagamento, e ela não tinha nada, só um pouco de azeite e um pouco de farinha. A casa estava vazia, mas ela foi visitar o homem de Deus. E agora o que é que eu faço? Uso o que tem. Aleluia. E a Bíblia diz que a casa se encheu de vaso, e a mulher virou empresária, a mulher do azeite. Eita glória. O empresário da pesca precisava pagar os seus empregados. O empresário da pesca precisava pagar os impostos de Herodes Antipas. O empresário da pesca precisava levar comida para casa, porque ele não... Aleluia. Mas a Bíblia diz, irmãos, eu sei que nós temos coisas para fazer nesse mundo, temos algumas responsabilidades, e não devemos se ausentar dela. Mas Jesus quer que você afaste um pouco o seu barco da praia. Nesta noite, afasta um pouco, irmão. Esquece um pouco o coronavírus. Esquece um pouco essa crise. E vai amar a tua família. Vai ficar com ela. Vai ficar com os teus pais. Chama ele para cantar um hino. Chama ela para cantar um hino. Para orar. Paz do Senhor, irmão Jailson, homem de Deus. Convida os seus amigos em uma reunião solene e senta assim e vai falar da palavra, em vez de estar falando da vida dos outros. Para de fofocar da vida dos outros, irmão. É feio. Vai orar, vai ler a Bíblia. Afasta um pouco o teu barco da terra. Milagre não acontece na praia, não. O milagre acontece em alto mar. No alto mar não tem abrigo, não, meu irmão. No alto mar não tem segurança. No alto mar a gente não sabe de onde vem as ondas. Mas a Bíblia diz que Jesus estava na polpa. Ele estava onde? Na polpa do barco, no controle. Dizendo, Pedro, eu sou o dono da água, Pedro. Eu mando na água. Pedro, eu mando no céu. Se eu quiser aqui dizer, chuva, cai aqui, por favor. Aí a chuva, irmão. As nuvens acumulam a água e derramam a chuva. Louvado é o nome de Jesus. Se Deus dizer ondas, oh glória. Irmão Adriel, eu creio, meu irmão. Eu creio. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus, Ele é o nosso sustento. Deus é o nosso alimento. Se preocupe não, meus irmãos. Quando Jesus está no barco, Ele tem o controle da situação. Pedro pensava que a sua família ia passar fome. Pedro pensava que não ia pagar mais as contas a Herodes Antipas e ia ser cobrado e ia ser preso, irmão. Porque esse governante, ele não tinha misericórdia do povo, não. É quando você atrasa uma conta de energia, o gato... Quando você atrasa a conta de energia, irmãos, vem lá, Zé do Corte vem lá na tua casa e vai lá e corta a energia. Quando você atrasa a água, irmãos, vem lá os homens da Compesa e botam um tampão no seu cano até você pagar a dívida. Mas nesta noite, a Bíblia diz que Pedro obedeceu à voz de Deus. Foi durante o dia fazer uma pesca. Ele não sabia a hora da nova pesca, mas Deus disse, é hoje, Pedro, que eu quero fazer na sua vida. É agora, Pedro, que eu quero mudar a sua história. É nesse momento desta live que Deus quer mudar a vida das pessoas. Não é amanhã. Não é depois de amanhã. É agora. Glória a Deus. Creia nessa palavra. A Bíblia diz que Pedro, ouvindo a palavra, disse, Senhor, o Senhor quer que eu jogue aonde? A rede já estava pronta para uma nova pesca, porque estava limpa. Ele abandonou o rancor, a maldade, a tristeza. Ele aprendeu a perdoar, irmãos. A rede estava limpa. Deus quer um barco pronto, mas também quer a rede limpa. Deus procura um barco pronto, mas também procura uma rede limpa. Ele não quer uma rede suja, cheia de galho. Tristeza, rancor, irmãos.
Seu coração não foi feito para isso. Faça como muitos, não guardam nem dinheiro. Ô glória! Eu vou guardar tristeza, eu vou guardar rancor. Não, irmão, perdoe. Louvado é o nome de Jesus. Quando ele joga, irmãos, a rede de um lado que Jesus mandou jogar. Porque Jesus manda no vento, manda na água, manda nas pequenas, manda nas coisas grandes, nas grandes embarcações. Ele também mandava no peixe, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando Pedro, pela surpresa dele, ele puxa a rede, irmãos, tem muito peixe dentro. Louvado é o nome de Jesus. Glória a Deus. E quando ele puxa a rede, irmãos, sabe o que acontece? Ele não consegue puxar sozinho. É que quando Deus faz muitas vezes, abençoa a vida de muita gente, as pessoas pensam que é só para ele. Não, esse dinheiro aqui, essa benção aqui, é só para mim. Gente egoísta. Museu da França pegou fogo. Brasileiro faz o quê? Investe mais de milhões e milhões, enquanto o Brasil, as pessoas estão morrendo na miséria. Hipocrisia. Investe em um museu, irmãos. Investe em uma coisa velha, mas não investe na vida das pessoas. Quando ele puxa a rede, ele diz: Tiago, André, João, me ajudem, porque senão o barco vai virar. Eita! Fala pro teu irmão aí, irmão, que o barco não vai virar porque tá chegando ajuda. Louvado é o nome de Jesus. É porque Deus abençoou tanto Pedro, que ele disse: a bênção não vai ser só para mim não. Eu vou chamar Tiago, eu vou chamar João, eu vou chamar André. Venham, por favor, aproxime o barco aqui, porque o meu barco está a ponto de virar. Porque o que foi que aconteceu, Simão? É que a rede encheu de peixe. Eita glória! Ele agora vai poder pagar, irmão, o imposto a Herodes, pagar a conta que deve a ele, ao Estado. É o crente, irmão, quando recebe a bênção de Deus, tem que pagar o que deve, irmão. Crente caloteiro não vai pro céu não, viu? Gente caloteira não vai pro céu não. É verdade, irmãos. Quando Pedro recebe a novidade que a rede está cheia, ele chama os seus amigos, irmão, para aproximar do barco que ele está. Porque a bênção foi tão grande que ele entendeu que tinha que dividir com alguém. Irmão Lucas, irmão Jailson, irmão Danilo Marinho, pastor Elinaldo Borgem, irmão Ândalo, irmão Will, irmão Jonas, meu amigo. A vitória pode ser minha, mas eu posso dividir ela com você. O barco pode ser meu, mas tem lugar para você. O carro pode ser eu que dirija, mas o banco do carona tem lugar para você. A bênção é minha, a vitória é minha, mas tem lugar para você. Ei, promete para Deus aí, aproveita essa live, de que quando você fazer, você vai lá na igreja agradecer. Promete para Deus aí do outro lado aí, que quando Deus fazer, eu volto para agradecer. Fala aí para o irmão aí do lado, companheiro. Quando Deus fizer, eu volto para agradecer. Louvado é o nome de Jesus. Jesus é capaz de fazer aquilo que a gente não pode fazer, irmãos. Pedro passou, irmãos, a entender, irmão, a vontade de Deus. E quando ele chega na praia, eita, meu Deus, Deus saiu da praia com um barco vazio. Mas quando voltou do mar alto para a praia, o barco estava cheio. Louvado é o nome de Jesus. Quando o homem do tanque de Siloé, a Bíblia diz que quando
Jesus lavou os seus olhos. Ele foi cego para o tanque. Mas depois de lavar os olhos, irmãos, ele volta vendo. Oh, glória! Ele foi cego para o tanque, mas quando saiu do tanque, ele voltou enxergando. E ele disse que foi um homem chamado Jesus que lhe curou. Fala pro teu irmão aí que quando Deus fizer, você vai voltar para agradecer, irmão. Pode comentar aí na live, irmão. Vou te responder daqui a pouco. Em nome de Jesus, irmão. Deus faz. Deus é bom demais com a gente, irmãos. É tudo de Jesus, irmãos. Eu sou de Deus, tu é de Deus, a terra é de Deus. Ele está no controle de toda a situação, irmão. Se fosse você, eu ficaria tranquilo. Fique desesperado não. Tem até pessoas entrando em depressão por causa dessa crise. Pelo amor de Deus, irmão. O mercadinho não vai sumir de lá não. Não vai desaparecer não. A lotérica, a Caixa Econômica, irmão, vão estar lá. Você vai morrer com pressão alta se preocupando com essas coisas. E Deus está dizendo: ei, meu filho, deixa eu subir no teu barquinho. Deixa eu controlar a tua vida. Deixa eu mudar a trajetória. A Bíblia diz que quando ele ensinava, irmãos, na praia, o barco estava vazio. Mas quando ele vai para a profundidade das águas, quando o barco volta, volta com novidade. Pedro começa a vender peixe. Ele agora vai pagar o empregado, vai pagar os seus impostos, porque ele é crente, e vai, irmão, levar a recurso para a sua família viver, porque a família não vai passar fome não, porque Jesus vai mandar. E a Bíblia diz que quando ele vê aquele milagre extraordinário, Tiago, André e João vai para perto de Jesus e reconhece: meu Deus, esse homem é Jesus. Ele é Deus, só Deus poderia fazer uma coisa como essa. Eu concordo, só Deus podia fazer uma coisa como essa. Mas o que acontece? Pedro se ausenta da presença de Deus. Eu sou um homem pecador, não se aproxime de mim. Que é isso, Pedro? Eu sei, Pedro. Mas quando você toca, Pedro, em mim, você não me suja, não. Eu te limpo. Quanto mais pecador o homem é, ele tem que estar na igreja. Por mais errado que seja, seu lugar é a igreja, meu irmão. Traficante, você que trafica drogas, seu lugar é a igreja. Alcoólatra, que vive bebendo, se embriagando, seu lugar é a igreja. Mulheres que vivem vendendo o seu corpo, seu lugar é a igreja. É, isso mesmo. E a igreja é lugar de bêbado, irmão? Traficante, de mulher da vida? Não. Mas Jesus muda a vida dessas pessoas. É, Jesus muda. Jesus tem poder para mudar a sua vida, meu amado irmão. A gente não pode salvar ninguém, mas a palavra de Deus tem esse poder para salvar. Naquele dia, Jesus salvou a vida de Pedro. Imagina chegar em casa dizendo à mulher: meu Deus, hoje eu não pesquei nada. Hoje não tem comida para comer, mulher. Chegasse lá, quando o publicano, quando os tesoureiros de Roma chegassem lá para cobrar os impostos, dizendo: Pedro, a gente veio cobrar o imposto. Tem, Pedro, o dinheiro para pagar a conta? Tenho não, porque quando eu fui pescar, aleluia, eu não pesquei nada, Herodes, eu não posso pagar os meus impostos. Tiago, André, João, sim, senhor, sim, patrão, sim, meu chefe. Olha, infelizmente, eu não vou poder, eu sou empresário, eu sei, vocês são meus empregados, mas hoje não tem dinheiro para vocês. Mas não, irmão, ele afastou um pouco o barco da terra e foi para a profundidade das águas. Ele saiu vazio, mas depois da profundidade das águas ele voltou cheio. O cego do tanque de Siloé, ele foi para o tanque cego, mas voltou do tanque enxergando. Ele disse que foi um homem chamado Jesus. Ele não sabia a natureza de Deus ainda, mas ele diz: um homem, eu sei que ele é homem. Aleluia, ele era o único homem
que não era capaz de mentir pra gente. A Bíblia diz, irmãos, que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa daquilo que ele fala. Grande é o nome de Deus na terra, meu amado irmão. Glória a Deus. Eu glorifico o nome de Deus, irmãos. Deus sabe, irmão, que toda essa preocupação que você está vivendo aí é porque você está na praia. Só está escutando. Quando chega na hora da prática, quer para fazer, você não faz. Desculpa aí, irmão. Estou suando um pouco aqui. É a graça. Ou eu estou gordo demais. Deus é fiel, irmãos. Mas tem que sair da praia. Ele convida você nesta noite para entregar a vida a Ele. Ele convida você a sair da praia, afastar um pouco o barco da praia, da terra, esquecer um pouco dessa crise, coronavírus, esquecer um pouco essa vida aqui. Dizer, meu filho, está na hora, meu filho, de ir para as águas profundas. Porque a Bíblia diz que ele, terminando a palavra, Pedro, ele fala para Pedro, Pedro, Simão, vamos para as águas profundas. Pedro, foi aqui que você veio pescar, não foi? Eu vi, Pedro. Foi eu que dei ordem, Pedro, aos peixes para não entrarem na tua rede. Fui eu, Pedro, que queria que você voltasse com o barco vazio, para você entender que você não é autossuficiente. O homem não é autossuficiente, irmãos. O homem é autodependente de Deus. Pega essa palavra no coração aí. Saiba que Pedro reconheceu a grandeza de Jesus ali naquele dia. Reconheceu que era também pecador. E disse, Jesus, eu sou pecador, não se aproxime de mim não, Jesus, eu não presto para nada. É verdade, irmão. E só porque a gente tá na igreja quer dizer que a gente presta. A gente não prestava não, meu irmão. Mas Jesus é o único que dá valor àquilo que não presta. E muda a vida das pessoas, transforma. Mudou a sua, não foi, Jailson? Mudou também a minha, irmão Jailson. Mudou a nossa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, irmãos. E possa aplicar nesta noite essa palavra no seu coração. Que se você entregar o seu barco para Jesus, Ele é capaz de mudar a direção à sua vida e mandar para você aquilo que você precisa. Porque, irmãos, Deus é capaz de suprir a necessidade do homem. Irmãos, Ele é capaz de fazer, Ele manda de onde a gente não imagina. Só chega. Como foi que chegou? Sei não, não dá para explicar milagre não. Milagre a gente não explica. Milagre é um nome que inventaram para dar algo extraordinário. Só deram o nome. E nesta noite, Jesus Cristo, o mesmo que entrou no barco de Pedro, Ele deseja que você tenha um barquinho pronto para Ele. Irmãos, Deus abençoe a você, a sua vida, viu? Deus abençoe aqueles que entraram na live. Se puder compartilhar com alguém, para que ele entenda que é importante para Deus, que Deus quer ele com o barquinho pronto. É importante. Porque Deus ele fez um milagre nas profundidades das águas. Enquanto mais a aflição vinha, irmão, problema vinha, dificuldade vinha, Deus foi ali que Ele operou um milagre. Tem um hino da harpa que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, viram a necessidade de criar um avião, os irmãos White. Meu Deus. Irmãos, deixa eu contar uma história para terminar aqui. É porque às vezes você pensa assim também. No dia D, 50 anos pós-guerra, os generais colocaram na infantaria homens, artilheiros, que estavam diante de uma guerra, estavam embaixo. E todos eles pensavam que ia perder a guerra. Quem estava na infantaria, na trincheira. Mas a história conta que quem era do mesmo exército e estava nos Zeppelins, estava em um lugar alto, já havia a guerra vencida. Talvez esteja assim na sua vida. Você está em uma guerra constante, está colocado na frente da guerra, na trincheira. Aí você pensa, perdi a guerra. Mas já havia soldados que estavam em cima dizendo, ganhamos a guerra. Você não está sabendo do que nada que está acontecendo, né? Porque você está aqui com o barco, irmão, na terra. Mas a Bíblia diz, afaste um pouco o barco da terra. Deus abençoe. Saiba que nesse dia eles ganharam a guerra.
E a visão mais importante era a visão daquelas pessoas que estavam em cima. Quem estava em cima nos Zeppelins viram que a guerra já estava vencida embaixo. Irmãos. A batalha já foi vencida. A guerra já terminou. Mas os soldados estão lá com as suas armas, cansados. Meu Deus, a gente vai morrer. Qualquer minuto vou soltar uma granada aqui dentro. Meu Deus. Mas não morreram. Ficaram vivos. Deus preservou eles no dia D. Você pensava que ia morrer muitas vezes, não é? Passou fome, não é? Você pensou que não ia pagar nada no dia certo. Conta atrasou, não foi? Não tinha nada para comer em casa. Mas Deus, Ele disse, eu vou usar alguém aí. Vai bater na tua porta. Fulano de tal, olha, Deus mandou eu trazer isso aqui para você. Aí alimentou tua casa, alimentou tua família. Aí alguém lembra que te deve. Aí você tem contas para pagar. Aí você não tá com dinheiro naquele dia. Aí Deus usa alguém e ele chega lá na tua casa. Fulano, lembra daquele dia? Fiz-te uma compra? Tava devendo a você, tá aqui o dinheiro. Aí você vai lá e paga a conta. Oh glória, louvado é o nome de Jesus. É assim que Jesus faz, meu irmão. Deus é Deus de providência. Que Deus te abençoe. E afaste um pouco o seu barco da terra, meu irmão. Esqueça um pouco aqui a terra, viu? Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Um abraço no coração.